João, capítulo 20, verso 19. É isso que eu tinha falado, né? Chegada, pois, a tarde daquele dia, eu vou mudar só a minha versão. Peraí, fica aí, irmão, não vai embora. Só vou mudar a versão para ler igual você está lendo aí no painel. Pronto, eu vi que deu diferença de manhã, agora que eu me atentei, eu tinha mudado a versão. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, agora está jóia, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, a semana passada, se eu não estiver enganado, nós conversamos sobre o caminho de Emaús. Se não foi na semana passada, foi na outra semana, onde Jesus estava com os discípulos e foi com os discípulos, entrou na casa com os discípulos, e você vai fazer a leitura, você vai identificar que essa é uma situação que é semelhante àquilo que nós já conversamos, e é válido frisar que esse foi o primeiro dia da semana, logo foi o domingo, após a Bíblia diz aqui no verso de número 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia, quer dizer, já estava anoitecendo naquele primeiro dia, naquele domingo, Jesus já tinha aparecido de manhã para as Marias, Jesus já havia ressuscitado, e agora ele aparece ressurreto para os discípulos, ele aparece ressurreto no caminho de Emaús, e aqui ele aparece aos discípulos, estando eles reunidos dentro de uma casa, e nessa casa a porta estava trancada. Quer dizer, a porta estava trancada, mas Jesus, ele adentra aquela casa, e esse primeiro ponto que eu quero apenas pincelar com você, eu não vou explorar esse ponto. Jesus entrou naquela casa que estava com a porta fechada. Não há lugar que Jesus não seja capaz de entrar. Não há situação que Jesus não seja capaz de mudar. Não há dificuldade que Jesus não tenha o poder mais do que suficiente para solucionar. A porta estava trancada, mas Jesus entrou naquela casa. Diga amém, diga graças a Deus. Tome posse do primeiro pensamento para nós. Pastor, o negócio está feio, a coisa está difícil, o problema chegou, a adversidade chegou. Eu não sei como vai acontecer, eu não sei como Deus vai fazer. E eu vou te dar uma revelação nesse momento. Eu também não sei como ele vai fazer. Eu só sei que ele vai fazer. Aleluia, graças a Deus. Diz a Bíblia que Jesus, ele entrou, as portas estavam trancadas, mas ele entrou. Aí vem um segundo ponto que eu quero pincelar aqui. O segundo ponto mostra o que para nós? Jesus dizendo assim, paz seja com vocês. Quando Jesus ele chegou, adentrou, as portas estando fechadas, eles ficaram meio que sem saber o que fazer, mas Jesus logo ele vem e ele declara: a paz seja com vocês. Quando Jesus ele vai adentrando, quando Jesus ele vai trabalhando, ele não traz confusão, ele traz paz. E inclusive, eu quero aproveitar, e dentro desse segundo ponto que eu estou pincelando aqui, nós não vamos ficar nele, mas eu quero aproveitar e dizer, Jesus falando com eles todos na casa: a paz seja com vocês, paz seja convosco. A Bíblia ensina para nós que a bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não vem dores. Jesus estava entrando naquele lar e ele não estava entrando para fazer confusão, para fazer desordem, para trazer medo, para trazer dúvida nem nada. Tudo quanto é obra de Deus não vem com confusão, não vem com dissensão, divisão.
tudo quanto é obra de Deus não vem acrescentando dor. Tem gente que fala assim: então, olha, eu estou na bênção, mas que luta, hein? Eu estou aguentando firme, mas vem essa luta. Eu recebi a bênção, mas vem a luta, irmão. Irmã, a bênção, quando é bênção, ela não traz dor. E aí, às vezes, a pessoa precisa parar para pensar: será que é Deus abençoando mesmo? Porque tem gente que está aí, irmão, no perrengue faz tempo e é bênção, conta como sendo bênção, mas não sai da dor. Será que é bênção? Ou será que está acreditando que é uma bênção, mas não era uma bênção? Será que foi Deus que fez? Será que foi Deus que enviou? Será que foi Deus que entregou mesmo? Ou a pessoa por si só ela foi resolvendo a vida dela do jeito que ela achou que deveria resolver, e aí a dor não para, né, irmão? Aí o calçado não para de apertar. Então é pensamento, é só para a gente pensar. A bênção enriquece e não traz dor. Não traz dor. Jesus disse: a paz seja com vocês. Aí ele continua, o verso 20, dizendo assim, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, né? Mostrou a mão furada do prego, o lado furado da lança, e com isso, se havia algum tipo de dúvida, se havia algum tipo de questionamento, se havia algum tipo de medo, logo aqueles discípulos, eles tiveram a dúvida, o medo, o questionamento sendo solucionado, porque Deus é um Deus que trabalha na ordem. Ele é um Deus que trabalha de um jeito correto. Ele é um Deus que trabalha sem deixar a pessoa desesperada. Isso é importante para a gente pensar. Nós estamos falando da entrada de Jesus num lar. Às vezes, vou contar uma coisa para você que eu contei de manhã. Esses dias eu não lembro que dia foi, irmão, porque eu acabo não me prendendo à data. Mas esses dias... hoje é quarta, talvez foi segunda, ontem não foi, talvez foi segunda. Eu estava vendo um vídeo de uma pessoa religiosa. Essa pessoa religiosa estava falando de Jesus. Então estava falou que eles amam Jesus, encheu a bola de Jesus. E eu fiquei olhando, falei, quero ver até onde vai essa conversa aí. E geralmente essa turma aí não costuma dar moral para Jesus. Mas se ele está dando moral para Jesus, eu quero ver aonde ele quer chegar. Foi, conversou, falou, até que fala assim: para nós Jesus é um grande profeta, um grande enviado, mas ele não foi crucificado. Nós não acreditamos que ele foi crucificado. Falei, pronto, bastou. Chegou aonde eu estava esperando chegar. Vai dar moral para Jesus, vai valorizar Jesus e vai dizer que ele não foi crucificado? Está negando o sacrifício. E é por causa do sangue dele que verteu na cruz, e é por causa do corpo dele que foi dilacerado naquela cruz, que eu e você temos salvação. Lemos esse texto no domingo, aliás: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos curados, sarados. Não dá, irmão, não dá. A gente tem que tomar cuidado. Porque eu falei, inclusive de manhã eu contei esse exemplo para os irmãos, falei do que eu estava acompanhando, e falei a título de alerta, porque hoje em dia tem, com a internet tem de tudo para tudo quanto é lado. Você ouve, você assiste de tudo, e às vezes a pessoa vai ouvindo e eu estou falando que eu presenciei ali através daquele vídeo. Olha, porque Jesus isso, Jesus é aquilo outro. Só que ele não foi crucificado. Às vezes a cabeça da pessoa mas é mesmo, né? Acho que não foi mesmo crucificado, né? Que parece que está na Bíblia, que foi causado um alvoroço lá, e as autoridades, inclusive, sugeriram que fosse contada uma mentira, dizendo que os discípulos dele foram lá e retiraram ele da sepultura. Está na Bíblia, irmão. Está na Bíblia, é só pegar e ler, vai ver que a confusão ela é semeada de um jeito sutil, e a hora que a pessoa menos espera, ela está com a cabeça dela revirada. Jesus, ele entrou: paz seja convosco, mão furada está aqui, é só pôr a mão quem não acredita. O Tomé precisou pôr a mão para ele acreditar. O lado furado, para quem não acredita também, está aqui o furo. A obra de Deus, ela é uma obra de ordem.
ela não é uma obra de dúvida ou de confusão. Aí eu tenho que parar e fazer análise. Você está vindo para cá e você está recebendo palavra toda quarta-feira, todo domingo, para voltar para sua casa com a bênção na sua casa. Você não leva a palavra daqui para voltar com confusão na sua casa. Momento algum é ministrado nesse altar a palavra que te incentiva a promover desordem, a promover discórdia. E às vezes acontece. Eu já ouvi de pessoa incentivando a trazer discórdia, trazer confusão, trazer contenda dentro da própria casa. Eu já vi e já ouvi. Então, quando eu falo, quando eu converso, é com a intenção de contribuir com o irmão e com a irmã. Nós nos reunimos para pensar juntos. Você, conforme a Bíblia ensina, você analisa tudo, você retém o que é bom. Se o pastor não está falando nada de bom, não guarda nada, né, irmão? Agora, se alguma coisa está saindo da boca do pastor é útil, ela pode contribuir, se agarra e coloca ela em prática no seu dia a dia. Jesus entrou, está aí, e mostrou as mãos, o lado que estavam perfurados por conta da crucificação. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Então agora nós vamos encaminhando do meio para o final a nossa conversa. Qual foi o posicionamento dos discípulos? Se alegraram, ficaram felizes. É estranho uma pessoa que se diz crente ficar infeliz, descontente e assim por diante. Não é normal. Uma pessoa em Jesus, ela vai estar feliz. Uma pessoa em Jesus, ela vai estar sendo ministrada, tratada, curada, liberta, abençoada, fortalecida. Por isso que nós temos que parar e pensar, pera lá, os discípulos eles receberam Jesus e eles ficaram felizes. Jesus estava ressurreto ali naquele momento. O corpo dele sendo glorificado, mas era o Jesus que estava ali junto deles. E a alegria que deve de brotar dentro de nós ao ouvirmos a voz dele, a palavra dele. A alegria que deve gerar dentro do nosso coração. Quando eu ouço a palavra de Deus, não importa se é o Marcos, se é o Celcinho, se é a Tereza, se é o Pedro, se é a Rose, se é a Márcia. Não importa quem está pregando a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai produzir o efeito esperado. Ela não volta para Deus vazia. É o que diz a Bíblia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Então está aqui, olha, verso de número 21. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês. E agora vem uma outra questão importante para a gente pensar, olha, assim como o Pai me enviou, então Jesus não estava ali enviado por conta própria. Jesus não estava ali porque ele achou que ele deveria estar ali. Jesus não estava ali de alegre, não tenho nada para fazer, eu vim aqui. Eu inclusive, vou falar de uma outra questão, que eu sei que dá corda, dá pano para manga, eu sei, irmão, mas a minha costa já está tão calejada, mas tão calejada, que graças a Deus não está nem fazendo cosquinhas lambadas que eu acabo levando. Eu vou falar com o temor que é devido. Hoje em dia existe uma armadilha montada, preparada. Está montada. Eu vou pegar um argumento bíblico. Existe um laço do passarinheiro armado, preparado, para pegar o povo. Chamado séries. Já ouviu falar de séries? Quem já ouviu falar de séries aí? Tá? Não estou aqui, não estou criticando quem assiste, quem acompanha. Não mistura as estações. Só estou propondo um pensamento. É uma armadilha muito bem preparada para os dias de hoje, onde vem um capítulo, um episódio, um outro episódio, aí finaliza a temporada com 8 episódios, 9 episódios, 10 episódios, aí começa a segunda temporada com mais 10, 12 episódios, começa a terceira temporada com mais 9, 10, 11, 12 episódios, e acaba uma temporada, entra outra, acaba outra temporada, entra outra, acaba uma série, entra outra. Está cheio, irmão, está cheio. E eu não estou aqui, não pense que eu estou, o pastor está recriminando, está proibindo. Não estou.
Em nome de Jesus, não deixe entrar essa confusão na sua cabeça. Mas que é um laço que a pessoa tem que tomar cuidado, ela tem. Porque ela não tem tempo para ler a Bíblia, ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para evangelizar, ela não tem tempo para visitar uma pessoa que está doente, uma pessoa que está afastada, a pessoa não tem tempo para nada. Mas ela tem 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas por dia para uma série. É armadilha, é laço. Eu não sei, tem uma frase que é dita hoje, o golpe está aí, cai quem quer. Eu não sei se é música, não sei de onde que veio isso aí. Não deve ter vindo da Bíblia, porque na Bíblia eu não achei. Mas o golpe está aí. Cai quem quer. Cai quem quer. Esse é um fato. Né? Então, aqui o texto diz assim, ó, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Jesus é enviado do Pai. E aí eu comecei a falar disso daí, por quê? Há poucos dias eu assisti uma série, de uma temporada. Foi uma série, 7 episódios, porque foi recomendado. Alguém, uma pessoa, um líder religioso, falou, eu assisti tal série e tal, é legal para ver a perspectiva bíblica, não sei. Eu assisti, irmão, vou falar para você. Eu quero ver, a pessoa está falando, eu quero ver, é uma pessoa que tem o meu respeito. Vou falar a verdade para você. Não edificou nada, não contribuiu com nada, não ajudou em nada, nada. Só que é uma série que retrata um perigo, porque mostra um líder religioso acompanhado de uma pessoa que o ajuda. Vou falar o nome, não tem dificuldade. Eu sei o que eu estou falando, você sabe o que você está ouvindo. Chama Missa da Meia-Noite. Não sei se alguém já assistiu. Alguém assistiu? Então tá aí. Se quiser assistir, assista. Não vai ganhar nada, não vai acrescentar nada. Mas se você quiser, pode assistir. Missa da meia-noite. Missa não costuma ser meia-noite, nós já sabemos disso. Eu não estou aqui também tecendo crítica ao catolicismo, pelo contrário. Né? Eu estou comentando de uma série que eu assisti. Dentro dessa série, a proposta era mostrar o envolvimento de uma liderança religiosa, acompanhado de pessoas que o ajudavam, e um grupo todo é contaminado. A partir de ensinamentos que vão sendo equivocados. Então, é o perigo. Eu estou falando a título de alerta, de tomar cuidado. Que às vezes uma porção de fermento leveda toda a massa. As más conversações corrompem bons costumes. Às vezes nós, desatento, achando que o que foi enviado da parte do Pai, quando não foi enviado da parte do Pai. É um cuidado. Jesus, ele disse, eu sou enviado do Pai, assim como o Pai me enviou. Aí Jesus diz, eu também envio vocês. Tudo cuidado para a nossa casa. A nossa casa tem que ser cuidada. A nossa casa tem que... vou falando, você vai ouvindo aí, irmão. Se você tem paciência para me ouvir, você continua firme aí no propósito. Às vezes a pessoa bate na porta da casa sua para querer estudar a Bíblia com você e não vai ensinar a Bíblia do jeito que deve ser ensinada a Bíblia. O seu pastor propõe, às vezes, sentar com você, estudar, conversar, propõe sala de aula no templo. A pessoa não tem tempo para estudar com o pastor, mas muitas vezes abre a porta da casa para receber gente que não foi enviado da parte de Deus. Gente que às vezes é enviada para levar confusão dentro do lar. Cuidado, nós estamos falando da entrada de Jesus no meu lar. É tudo coisa que eu tenho que parar para ir pensando. Opa, pera lá, pastor, porque às vezes é verdade mesmo. O senhor está falando uma coisa. Outro dia bateram na minha porta, a turma queria estudar a Bíblia comigo, mas eu falei que qualquer dia nós sentamos estudar, mas tudo coisa para a gente ir olhando, a gente ir pensando. Jesus, o Pai me enviou. Jesus, eu também envio vocês, eu vos envio. E aí, irmão, que é aqui o fechamento da conversa de hoje, no verso de número 22,
ele diz assim, olha, com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então, tudo isso que eu conversei até agora com você é só para a gente ir pensando um monte de coisa que ia acontecendo no dia a dia. Se a gente não tiver alerta, a gente embarca, a gente cai. A entrada de Jesus no lar, nesse lar, Jesus veio para trazer o Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Falei com você agora há pouco da segunda-feira. Na segunda-feira nós conversamos sobre o espírito da miséria, a cultura da miséria. E nós conversamos sobre o espírito da miséria. Que inclusive existe o espírito que é conhecido como mulambo, que leva a pessoa a viver na rua, na miséria. Leva a pessoa a comer lixo. Leva a pessoa a abandonar a casa. Leva a pessoa a abandonar a família. E assim por diante. O espírito conhecido como mulambo. O espírito da miséria. Aí você vai fazer uma avaliação, porque o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele tem ciúme de nós. Ele não quer que qualquer um fique chavecando o nosso ouvido. Você está entendendo, sim ou não? A irmã está entendendo que não é o vizinho, que não é o colega do trabalho, não é esse chaveco. O irmão está entendendo que não é a colega de trabalho, a colega que senta no banco do lado, no ônibus, não é esse chaveco. Não é disso que está falando. O Espírito de Deus, ele tem ciúmes de nós. Ele não quer que nós fiquemos ouvindo qualquer tipo de abordagem, qualquer tipo de conversinha que vai fazer mal para o nosso relacionamento com Ele. Está na Bíblia, o Espírito tem ciúmes. A Bíblia diz, não apague o Espírito, não extinga o Espírito, não sufoque o Espírito. O Espírito da miséria, ele vai falar, irmão. Se o Espírito de Deus fala, o Espírito da miséria vai falar também. Ele vai convidar a pessoa a fazer isso, a fazer aquilo outro. Tudo que o Espírito de Deus faz, o Espírito da miséria vai querer fazer e falar na cabeça da pessoa. Estou falando do Espírito da miséria, porque foi um Espírito que nós conversamos na segunda-feira. Mas há outros Espíritos que trabalham na mente das pessoas. E às vezes a pessoa, ela não está aberta à ação do Espírito Santo na vida dela. Às vezes a pessoa, ela não dá abertura para o Espírito Santo entrar na casa dela. Mas ela dá abertura para tudo quanto é Espírito entrar. Eu vou falar, eu sei, eu já sei, depois eu tomo pancada, não tem problema, não estou ligando. Mas às vezes a pessoa, ela quer que o Espírito de Deus entre na casa dela. A Bíblia diz, a amizade com o mundo, ela produz inimizade com Deus. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E é de impressionar, é para impressionar. Você vê como e quantos que são, ou se dizem amigos de Deus, são amigos do mundo. Você vê quantas casas, aonde tudo quanto é tipo de música, a pessoa não põe um hino. A pessoa não escuta uma música que exalta a Deus, mas tudo quanto é música, e tem umas músicas, irmão, que nem no inferno o Satanás não deixa tocar. Tem umas músicas que o Satanás fala assim, essa música aqui não, vai tocar para lá, toca na casa do crente, aqui no inferno não. Tem umas músicas que não dá, mas a pessoa curte, a pessoa gosta, a pessoa vai, e é pum, 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 e vai. Irmão, eu sei que esse discurso é um discurso chato, mas eu estou comprometido com a sua família, com a sua casa. O meu compromisso é com você e com a palavra de Deus. Por isso eu nem esquento, eu falo e falo sem dó e sem medo de errar. A bebida, tem casa de crente que tem até adega. A adega na casa do crente fica meio esquisito, eu não tenho nada a ver com a casa dos outros. Mas tem casa do crente que tem lá o barzinho. Mas que coisa! É estranho, é no mínimo estranho. Nós estamos falando da entrada do Espírito Santo dentro de um lar. Aonde Jesus entra, o Espírito Santo entra com ele, e ele sopra o Espírito, irmão. Tudo coisa para pensar.
Não quero que você volte para sua casa triste, chateado, preocupado, desanimado. Eu vou pegar esse pastor para o pescoço e vou dar chinelada na careca dele. Irmão, não vai precisar disso daí. Você é de Deus. Você vai orar a Deus. E se Deus está nesse altar falando com você através da minha vida, Ele vai colocar paz no seu coração. Você vai entender que o cuidado com a sua casa é o que há de mais importante nesse momento. É o que há de mais importante. Jesus entrou no lar e Ele soprou. E quando Ele soprou, Ele disse: recebam o Espírito que é... Só a Ivonete que sabe. Quando Ele soprou, Ele disse: recebam o Espírito que é santo, irmão. Quem está entendendo, diga amém. É isso daí, irmão. É isso daí. Sem ficar enrolando, sem ficar levando vocês no papo, sem ficar com conversê, sem ficar. É levando a vida em Cristo a sério. É levando a vida em Cristo a sério. Eu sei que o que eu estou falando, com quem eu estou conversando, eu sei. Então, está aqui, está na Bíblia. Aí eu quero, para finalizar a conversa, por isso que eu falei que nós íamos cantar a música do Espírito Santo, Espírito, é bem-vindo aqui. Joia. Então eu quero pincelar, não vou ficar falando também, porque não dá para estudar a doutrina do Espírito Santo. Não dá, hoje não dá. Mas eu quero pincelar. Primeiro, o Espírito Santo, quando ele entra numa casa, ele traz consolo. E tem casa que não tem consolo nenhum. Mas por que não tem consolo? Será que tem o Espírito Santo? Porque se tiver o Espírito Santo, vai ter o consolo. Primeiro lugar, o Espírito Santo, ele traz consolo. Aí, eu vou mandar esse estudo para você depois, tá? Eu vou mandar. Esse aqui é da irmã Conceição, que ela está lá anotando tudo certinho. Fiquei tão feliz de ver ela com o caderno. Eu sou curioso, eu sou xereta, eu sou bicudo. Eu fui perguntar: a senhora anota? Ela falou: eu anoto tudo. Fiquei tão feliz de ouvir isso daí, viu, irmã Conceição? Deus continue abençoando a senhora. Em nome de Jesus. Esse aqui está impresso, já é da senhora, vai levar para casa hoje. E vou mandar para você depois o arquivo. Primeiro lugar, ele consola. João 16, do 1 ao 16. Amarra essa conversa em João 16, do 1 ao 16. Não vamos ler tudo aqui, porque o relógio já está virando. Primeiro, o Espírito Santo consola. Segundo, o Espírito Santo convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. A importância da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Quem é que convence a pessoa do que ela está fazendo, de que ela está fazendo algo que é errado? É o Espírito Santo. Às vezes a irmã fala, o irmão não está nem dando orelha. Aí Deus, ele fala mediante o Espírito Santo, a pessoa na hora, ela desmonta, desarma. Por quê? Porque quem convence é o Espírito Santo. Então a nossa oração deve ser: Senhor Espírito Santo, convence o meu familiar. E ele vai convencer. Você pode acreditar que ele vai convencer, porque tudo que você pedir, crendo, a Bíblia diz, você receberá. Primeiro lugar, recapitulando, porque eu preciso acabar a conversa de hoje. O Espírito Santo traz consolo. Segundo lugar, o Espírito Santo convence. Terceiro lugar, o Espírito Santo direciona. O que tem de gente andando para lá e para cá, dando cabeçada. O que tem de gente andando para lá e para cá, sem saber o que fazer, sem saber para onde vai. Pessoa que está sem rumo, sem norte, esperando a morte chegar, porque não sabe o que vai fazer. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai direcionando, ele vai dirigindo. Inclusive, ele conduz, ele dirige, ele leva a pessoa a toda a verdade. Tem muita gente andando na mentira, tem muita gente sendo enganada, mas o Espírito Santo, ele conduz a verdade.
Vê a importância. Estou conversando com você. Você veio para cá, você já sabe a conversa. Você já sabe que de quarta-feira o pastor vem com a barriga roncando, aí ele fala mais do que o homem da cobra. Você já sabe como que é de quarta-feira, não sabe? Então pronto. Então você veio para cá sabendo que Deus tem uma palavra para sua família, para sua casa. Ele tem o Espírito Santo. A importância de eu receber o Espírito Santo na minha casa. A importância de eu valorizar o Espírito Santo na minha casa. Porque é o Espírito Santo quem valoriza, prioriza e conduz a verdade. Só anda na mentira quem quer andar na mentira. Porque o Espírito Santo não deixa ninguém ficar no engano. Para finalizar a conversa, o Espírito Santo, ele revela, ele nos revela e ele revela a nós. Tudo que está escondido, encoberto, tudo que está, ele vai revelando uma coisa após a outra. E a maior de todas as revelações, você vai pro céu. Irmão, você vai chegar lá no céu, não tem perigo de você chegar lá, olhar, falar, o que eu estou fazendo aqui? É o céu? Eu não sabia que eu ia para o céu, mas só faltava essa. Eu não queria ir para o céu, não tem esse perigo, irmão. Não tem esse perigo. Você não pegou o ônibus errado. Esse ônibus aqui é o ônibus que vai para o céu. Diga amém, diga graças a Deus por isso. Ninguém vai chegar no céu por engano. Ai, eu não queria, eu queria ir para o inferno, eu fui parar no céu. Aquele pastor lhe enrolou eu. Não tem jeito de enrolar ninguém, irmão. Esse ônibus ele leva para o céu. Graças a Deus. Entre tantas coisas que o Espírito Santo nos revela, ele nos revela que nós estamos a caminho do céu. E graças a Deus por isso. Aí, vou recapitular para finalizar a conversa. Jesus entrou numa casa. Naquela casa ele levou paz, ele levou a tranquilidade, ele não deixou a confusão, o medo, o temor ou o terror se espalhar. Ele colocou paz, ele colocou alegria naquele lugar e a partir daí ele soprou. E com o sopro veio o Espírito Santo. Com o Espírito Santo vem o consolo, vem o convencimento, vem o direcionamento e vem as revelações. Tudo coisa que Deus tem para manifestar na sua casa, cada vez mais, e diga amém por isso. Deus tem para a sua casa, para a sua família, consolo. Deus tem para a sua casa convencimento. Deus tem direcionamento. E Deus tem revelação para a sua família. Diga amém, diga graças a Deus, se coloque em pé para nós orar e ir embora para casa. Graças a Deus. Irmão, é isso. É isso. Você vê que legal, né? É pegar a Bíblia e olhar a Bíblia. Sem ficar com muita história, você percebe, né? Que não tem história, não tem frescura. É olhar e pensar junto. Tudo que Deus fez ali naquele lugar, na pessoa de Jesus. Que é o que Ele está fazendo nos dias de hoje. Ele está fazendo isso. Ele está soprando na nossa casa a ação do Espírito Santo dele. O Espírito Santo de Deus está agindo, o Espírito Santo de Deus está operando. E eu quero te convidar a pegar o seu material agora dos 7 dias da entrada de Jesus no seu lar. Pega seu material aí. Pastor, eu nem sei onde que eu larguei meu material. Pega aí, irmão. Pega então um pedaço de papel, anota e boa, vamos embora. Mas agora é hora de você orar. É hora de você pedir para Deus. Deus, eu acredito no que o pastor estava pregando até agora há pouco. Eu acredito, Deus, que o Senhor tem algo novo para a minha casa, para a minha família. Eu acredito. E eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade na minha casa. Eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade na minha família. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe. Eu quero. Se você quer, ore a Deus. Ore a Deus e deixa o Espírito Santo te conduzir, te levar. Oh Deus, em nome de Jesus, agora, Pai, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã. São casas, são famílias, homens e mulheres que têm a intenção, que têm o desejo, ó Deus, de receber a unção, receber a presença, receber a manifestação. Não há nada melhor do que uma casa, do que uma família dirigida pelo Espírito de Deus.
E assim eu te peço, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que estão aqui, abençoa todos aqueles que nos acompanham através da transmissão, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diz assim, ó: Senhor Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Amém. Bata a palma.